muita alegria que a gente se reúne para mais um Política até o Tucupi. Esse programa que vem dando o que falar, muito política de um jeito diferente, de um bate-papo, tendo vários convidados. E hoje nós temos um convidado bem conhecido, um convidado que eu tenho a alegria de ser da mesma categoria que ele, já foi professor de história como eu, já foi deputado federal, deputado estadual, secretário de várias pastas, governador do estado, vice-governador. Professor José Melo, seja bem-vindo ao Política até o Tucupi. Rodrigo, muito obrigado aos produtores aí do programa por essa oportunidade que vocês estão nos dando aí, para nós conversarmos, como você falou, né, fazer uma interação aí sobre a parte boa da política, né? Porque a política ela é uma coisa essencial na vida das pessoas. Nos regimes democráticos, ela é importante, né? Está no sangue, tá, todos nós. Voltar lá atrás. Assim como eu, o senhor carrega o professor antes do seu nome. Eu tenho muito orgulho também de ser o professor Rodrigo. E como é que foi esse processo da docência? Como é que foi esse caminho da vinda do interior para estudar, para estar na capital e buscar essa profissão tão bela que a gente representa, uma categoria tão grande que é fundamental na sociedade? É verdade. Eu, como sabe, eu nasci no interior, sou filho lá do Juruá, do Rio Juruá. Naquela época era Eronepé, só haviam 2 municípios naquela época na Caia do Juruá todo, Carauari e Eronepé. Eu nasci onde agora é Ipixuna, né? E meu pai seringueiro. Então a minha primeira profissão foi auxiliar de seringueiro, né? Ajudar meu pai a fazer da seringa, borracha, sova, palata, cenambi, couro, aquilo tudo que se produzia naquela época. Depois a minha mãe, não satisfeita com isso, chamou meu pai, se eu quero ir para Manaus, quero educar meus filhos. Viemos pagando a nossa passagem até Manaus. Aqui eu fui ser jardineiro, fui vender fruta na rua, meu pai foi cortador de borracha lá do JG Araújo. E assim a gente chegou até o nível em que eu comecei a estudar. Aos 14 anos eu comecei a estudar, aos 14 anos de idade. Me formei. Depois, quando eu estava para fazer um vestibular para economia, apareceu um concurso para selecionar professores de história, que chamava-se exame de suficiência. Quer dizer, você era testado, se tinha, você selecionava. Era precário, né? E assim eu ingressei no magistério, assim, Colégio Estadual Esterita Tapajós. Depois eu fui professor de geografia lá também. Depois fui professor de organização e métodos na Escola Técnica Federal do Amazonas. E daí saí convidado pelo professor Randolfo Pittencourt para ser delegado do Ministério da Educação. E a partir daí, minha carreira na educação seguiu. Fui secretário de Educação do Estado uma vez, do município de Manaus. Depois voltei a ser secretário de Educação do Estado de novo. Aí disputei uma eleição para deputado federal, com os professores me apoiando. Fui àquela altura mais votado até então da história política do Estado. Depois me reelegi novamente. Era candidato à vice-governança e na hora de ser indicado, eu fui retirado do processo, entrou o Omar. Eu então voltei, fui candidato a deputado estadual, ganhei, fiz uma legislatura na Assembleia Legislativa. Voltei novamente agora já como secretário do interior, né? Depois fui presidente do IDAN, depois fui secretário uma espécie de secretário que coordenava todo o governo, chamado de Secretaria de Governo. Depois vice-governador e governador. Mas de toda essa trajetória, a que mais me dá orgulho é de ser professor. E aí eu, como secretário de Educação, ia ver, mas como é que eu posso expulsar daqui esses meninos aí, que era a Vanessa, o Heron, o Omar, o Deodato, o Durango Duarte, que faziam parte de um movimento estudantil naquela época. Se o que eles estão reivindicando é o que eu gostaria de reivindicar se estivesse do lado deles. Eles estavam reivindicando uma melhoria no alimento deles, que chamava restaurante universitário, reivindicando oportunidade para que os professores pudessem fazer mestrado e doutorado, porque a Universidade do Amazonas, naquela altura, tinha um número muito diminuto de professores com essa base, né, de formação. E eles queriam melhoria das condições físicas das escolas. Tudo isso redundaria na qualidade do ensino, que era o que eles queriam. Então, eu, ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive um toque de compreensão para esses movimentos todos, porque é uma coisa aí do povo que não tem sangue para lutar, né?
caso do movimento estudantil, eu sei muito bem porque eu estava lá atrás do outro lado, né? Ou como delegado do MEC, ou como secretário de Educação. Eu sempre estive desse lado. Né? E sempre procurei, como secretário de Educação e delegado do MEC, interagir de forma que se pudesse dali tirar alguma coisa, não ficar de mãos vazias. Né? E a minha relação era muito boa com o ministro da época, o Marcos Maciel, que até já faleceu. E depois, Senador, né? Senador, e depois o Borhaus também, que foi senador. E com essa relação, nós conseguimos não só os avanços que a gente precisava, sobretudo no interior, a construção só de um ano de mais de 600 escolas na zona rural, mas também conseguimos, e aí o professor Newton Lins, que depois abriu a universidade, foi partícipe disso aí, fundamental. Fomos nós que fizemos, participamos da comissão que reconheceu os custos da universidade. Teve uma ideia, tinha apenas o custo de direito reconhecido, né? E o custo de serviço social. Medicina veio ser reconhecido muito depois. Então, eu, como funcionário da Universidade do Amazonas, também participei de todo esse movimento. Você vê que a minha vida aqui e acolá se encaixa a questão da educação. Né? A gente percebe que com a redemocratização política do Brasil, né, a partir de 88, a educação também volta a ter essa parte de ser democratizada e começar a avançar. A gente percebe que economicamente, politicamente, socialmente, o Brasil ele dá um salto a partir de 88. Nós tivemos assim, foi criado um programa chamado Educação para Todos, não sei se você lembra. Uhum. Então, era um programa que construía escolas, equipava as escolas e objetivava tirar os alunos que estavam fora da escola para a escola. Então, num primeiro momento, ele provocou quase que a mesma coisa que provocou a Zona Franca de Manaus. O pessoal do interior achava que tinha emprego para todo mundo, vieram todos para cá e depois se deu uma confusão danada para voltar. Então, a educação deu um salto, tirando as crianças fora da escola, trouxeram para a escola, mas depois teve um grande ato, que foi a qualidade. Né? Que todo mundo na escola, então, aí descobriu-se, não é colocar só os alunos na escola, é também dotar os professores de condições materiais, também de sua formação, para que a boa educação aconteça. E aí nós demoramos aí mais de 40 anos, né, para chegarmos no dia de hoje, onde você tem nos estados e até nos municípios, os professores com a sua formação específica, tal, muitos aí com mestrado, doutorado, hoje com a moderna tecnologia e o conhecimento aí volátil, né, disponível, hoje você, muito mais facilmente, você chegará a patamares mais altos. Professor, a gente tem aí esse processo de redemocratização e o senhor fez parte desse processo como secretário, como deputado, teve envolvido nessa teia política do Amazonas no seu desenvolver dos últimos anos. Qual é o seu maior legado dentro da área da educação, já que a gente estava falando dessa área específica, como secretário, e já pegando um pouquinho do como governador, que foi meio que a partir de secretário o senhor já conhecia toda a realidade da SEDUC e dos municípios. Então, qual seria o maior legado do professor Zé Mello como secretário e como governador para a área da educação? Vamos começar um pouquinho. Meu primeiro legado na área da educação foi como delegado do MEC. Né? O estado do Amazonas tinha no seu interior um número muito diminuto de escola. Não tinha como fazer. E eu consegui, como ministro da Educação, José Maria Muniz está aí vivo para provar isso, ele era perfeito. Nós conseguimos 600 escolas equipadas com tudo, num único momento. Os prefeitos foram lá, assinaram tudo. Então, teve um salto, né, de oportunização para que as crianças que estavam fora irem para dentro da escola. Depois, já na Universidade do Amazonas, eu tive a oportunidade, a UFAM, eu tive a oportunidade de participar, como eu te falei, do processo de formação dos professores para o reconhecimento. Então, aquele foi um trabalho muito grande, chamado PICD, Plano Institucional de Capacitação Docente. Mas foi como secretário de Educação que eu acho que consegui contribuir mais. Primeiro porque eu estava lá quando fizemos o plano de carreiras e salários. Depois, já como governador, eu implementei com as promoções horizontais e verticais. Também como governador, eu participei, ainda como secretário lá atrás, eu também participei do programa de formação dos professores do interior do estado com a nossa recém-universidade
estadual do Amazonas, a nossa UEA. Aí voltando para secretário para governador, aí então eu consolidei todas as leis que hoje estão aí para a educação. A lei do plano de cargo, carreira de salário, as leis de promoção, a lei que estabeleceu o auxílio alimentação, né, que chama, que foi incorporado, e também o plano de saúde dos professores. E, quer como secretário de educação, quer como governador, eu posso dizer, aqui, olhando para todos, que eu devo ter participado de mais de 60% das salas de aula, ter participado na construção de mais de 60% das salas de aulas que existem no nosso estado. Porque, como você disse, eu comecei lá atrás, temos aí 42 anos de vida pública, é uma estrada bastante longa. Portanto, eu acho que foram esses momentos mais importantes, esse quando a gente consolidou as leis que dão à educação hoje, a database, né? Você vai lá e discute, né? Vai lá e discute. Eu, como governador, briguei com o Ministério da Educação, briguei mesmo, que o estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, ela é exportadora líquida de receita para a União, né? Então, eu dou muito mais do que recebo no Fundeb. Mas na hora desse dinheiro voltar para nós, o estado do Amazonas era classificado como o terceiro. Fala, se eu dou mais, eu tenho que ir para o primeiro. E conseguimos. Isto representou, só no ano que eu fui caçado, 353 milhões de reais de excesso de arrecadação do Fundeb, que o Davi, quando assumiu o governo, fez rateou. Bem, dali para cá, aquele nosso feito, junto ao Ministério da Educação, virou lei, né? Todo ano acontece a mesma coisa. Então, todo governador que entra lá, todo final de ano, tem um valor enorme do Fundeb, que ele pode fazer duas coisas. Pode construir escola, pode reequipar a escola, ou pode fazer um rateio para melhorar o nível salarial dos professores, que aqui para nós é muito sofrido, né? Deliciosos da minha vida pública foram da educação. Maravilhoso, lindo. Eu nunca fui tão bem acolhido como fui acolhido lá. Eu acho que hoje ainda tenho muitos amigos na educação. Cada pessoa tem uma vida, você tem uma história de vida. Eu não fui governador, eu tenho uma história de vida até chegar a ser governador do estado, né? E nessa história de vida, passa a educação, a melhor coisa que eu fiz na vida. Para fechar a pauta educação, é uma preocupação. Eu gravei lá já, o senhor com certeza pensou naquela obra, e hoje ela é um cemitério de obra, que é a cidade universitária. Nós temos 2 minutos para falar sobre isso. Tem, cidade universitária que era algo que era um sonho do interiorano e que hoje é um cemitério de material de construção. Vamos lá. Como é que o estado do Amazonas pode, daqui a 50, 100 anos, etc., ser conhecido no mundo todo como local onde existe a maior massa crítica, o maior número de conhecimento sobre trópico úmido? Como é que ela pode? A Universidade Estadual do Amazonas com os prédios espalhados por todo canto? Não. Nenhum grande cientista mundo afora virá para cá nos ajudar nisso, ficando num prédio na Avenida Eduardo Ribeiro, no outro. Não. O Amazonas precisará primeiro se conceituar como uma universidade que tivesse o seu campus no meio de uma floresta cercada de rios, lagos e carapés. Então, esse era o conceito da UEA. Levar a UEA para Iranduba é esse conceito. Foi trabalhada lá atrás, quando o Almar era governador. Quando eu assumi o governo, continuei. Eu fiz o acesso da estrada, levei a energia elétrica, fiz o arruamento todo, iniciei os blocos que queriam colocar lá toda a área de humanidade e tecnologia, mais a reitoria, quando fui caçado. Lá para cá, a informação que eu tenho é que nenhum prego foi colocado. Mas é um desserviço. Rodrigo, deixa eu dizer uma coisa. Inexoravelmente, o Amazonas caminhará para a exploração racional de sua riqueza. Isso é inexorável. Isto vai vir em função das necessidades do mundo e não de uma decisão interna do Brasil, né? Quando isso acontecer, a Universidade do Amazonas precisa ser a universidade lá no campus que vai formar o volume de pessoas, de estudantes, que possa dar a resposta que vai precisar. Como é que eu posso ser o maior produtor de peixe de água doce do mundo se eu não tenho aqui as pessoas com conhecimento, com base formadas aqui, etc. Como é que eu posso ter aqui um polo de fármaco, um polo de cosméticos, se não tem nada disso? Então, a UEA tem esse papel. E quando nós imaginamos colocá-la lá, era com esse viés, né? Eu apresentaria, por exemplo, a um grande cientista
inglês. Olha, vamos passar 6 meses lá no Amazonas. O cara chegava aqui, já no avião ele via, né? Cercada de árvores por todo o lago, Rio Negro banhando para ali, o lago para ali, e a universidade lá. Aí ele ia ficar feliz de estar ali. Mas onde é que está a Universidade do Trópico? Lá no meio do asfalto? Nesse sentido. Então o campus, além de ser um local que a universidade iria continuar o seu papel, seria um local também olhando o futuro. Daqui a 100 anos, quando você fala em tecnologia, você pensa em quê? Massachusetts, né? Ela tem ali, né? Quando você fala numa universidade de línguas latinas de direito, você pensa em Coimbra, né? Poxa, quando você imaginar que uma universidade que tem a maior biodiversidade do planeta deveria ser a nossa. Esse era o conceito, se a gente pensava. Infelizmente, outros não pensaram assim. Vamos navegar um pouquinho na história, né? Você falou que nós tivemos o ciclo da borracha, que depois, quando levaram a semente da seringa para a Malásia, acabou. Ficamos 45 anos às escuras, sem nada, por nada. A essa altura, grandes estadistas mundiais, como Charles de Gaulle, a Margaret Thatcher, falavam que o Brasil não era dono da Amazônia, porque ele não cuidava dela, não cuidava mesmo, sequer uma imensidão de desconhecido. E aí veio a Revolução de Março de 64. E o presidente Castelo Branco resolveu aprovar, um indicativo até de um amazonense, né? Resolveu aprovar a lei na Zona Franca de Manaus, com duplo objetivo. Geopolítico, dar um recado para o mundo, não, o Brasil tem governança sobre aquela região assim. Então, colocou no coração da Amazônia a Zona Franca de Manaus, e nas fraldas do Amazonas, da Amazônia, colocou o quê? Os pelotões de fronteira, colocou o exército, a marinha aeronáutica lá. Mari Cachoeira, São Joaquim, Tuni Cachoeira, Maturacá, Estirão do Acador, Palmeira dos Índios, está tudo cercado, né? A do Amapá, tudo cercado. Então, resposta: 1, geopolítica, não, estamos presentes. 2, um modelo de desenvolvimento econômico. A Zona Franca de Manaus, que começou podendo tudo, menos 5 segmentos: armas e munições, cigarros, perfumes, automóveis, bebidas. Hoje está restrito a 5 segmentos. Importante, poderoso, gera mais de 100 mil empregos diretos, é exportador líquido de receita para a União. Então, uma escola lá no Piauí está sendo construída hoje com dinheiro da Zona Franca de Manaus. Tá? Exportador líquido de receita do Fundeb, compra mais de 50% de toda a matéria-prima que utiliza na Zona Franca de Manaus no mercado do Sul e do Sudeste, quer dizer, está gerando emprego e renda lá. E é um modelo que, quer queiramos, quer não, é responsável em grande parte, por 97% da floresta preservada. E ela vale 55 bilhões de dólares ano de sequestro de carbono. Então, não venham me dizer que a Zona Franca de Manaus não é um modelo brasileiro, ela é. Aí alguém diz assim: ah, mas tem que incentivos. Ah, tem incentivos? Então vamos lá. Quando fundaram a Sudene, foi a base de quê? De incentivos. A Sudesul, incentivos. Quando fundaram o Banco do Nordeste, com incentivo. A Sudã aqui, com incentivo. E a Zona Franca de Manaus, também com incentivo. Só que, diferentemente desses outros modelos, que gerou repercussão só onde era localizado, a Zona Franca de Manaus não, ao contrário. Está levando recursos daqui lá para fora e gerando emprego lá fora, que eu digo do Brasil. E contribui com o equilíbrio da balança comercial na medida que no começo ela importava tudo para poder montar. Hoje ela verticalizou dentro do Brasil a própria Zona Franca, e hoje o modelo é um modelo harmônico. Bem, a Zona Franca de Manaus, ela foi ao longo do tempo sendo mutilada. Primeiro, com a lei da informática, né? Que uma briga danada, eu era deputado federal por lá, uma briga terrível, acabamos conseguindo, digamos assim, vamos os anéis e fica os dedos, né? Depois nós tivemos a lei de modernização industrial, etc. também, que também é outra coisa. E agora, não é mais uma lei, agora foi um decreto. Né? Talvez a próxima seja uma portaria interministerial que, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: é uma luta que tem que ser permanente, é o mundo todo brasileiro, contra aqui. E tem um pouco de exagero em tudo. Primeiro que o que aconteceu com essa lei, com esse decreto que fez aí? É que hoje você pode... a Zona Franca de Manaus,
ela é isenta de IPI, por exemplo, para fabricar esse celular aqui que você está na seu colo. Mas se São Paulo se quisesse fazer uma fábrica antes, ia ter que pagar 100% de IPI. Agora tem 25% de redução. Quando você coloca isso no custo de transporte, que a matéria-prima é produzida lá fora, vem passeando no navio ou no avião até aqui a Zona Franca, aqui é incorporada no teu celular, depois passeia de volta para São Paulo, que é o grande centro distribuidor Brasil afora. Então, significa dizer que São Paulo está mais próximo dos grandes centros consumidores do que Manaus, porque aqui a logística tem um sobrepreço muito grande. O que nos amedronta é que se algo for mais acontecer assim, vai chegar um momento que as empresas vão achar mais cômodo ficar perto do mercado consumidor do que aqui. Por isso é um alerta. Zona Franca de Manaus é um modelo bom, maravilhoso, mas é uma espada na nossa cabeça o tempo todo. Criou-se uma lenda, o senhor ainda é governador, ia para reeleição, que de algum momento, de alguma forma, facções criminosas apoiavam o seu governo, negociavam no seu governo, inclusive um dos subsecretários da época, teve áudios montados que saiu no Fantástico, em mídias nacionais, e que respingaram muito na imagem do então subsecretário e do senhor. Como se criou essa lenda que aqui no Amazonas acaba que, como o conto da sereia, da Iara, do Curupira, que se cria algo que vira uma verdade absoluta, né? E por muito tempo o pessoal falou, olha, o professor Melo é o candidato da facção X. E isso eu acredito que nunca aconteceu, né? Primeiro que eu sempre fui, como professor, meu pai, como avô, etc., eu tenho uma família como centro gerador da sociedade. E acho que a droga é o contrário disso. Né? Bem, você lembra que disseram que o Amazônia tinha um castelo, né? E hoje muita gente pensa que ele tem um castelo. Então, como é que eu me discriminar? Tinha que inventar alguma coisa proibida. Mas vamos lá, a verdade disso aí. Eu comecei a minha eleição com 1,5%. E o candidato com 67%. Com 2 meses de campanha, meu crescimento na cidade de Manaus foi vertiginoso. E aí, o marqueteiro do meu adversário aconselhou o meu adversário que teria que criar alguns fatos políticos para, aspas, estancar a sangria, a palavra que ele usou. E os dois factoides que foram criados foi de que uma senhora chamada Naiblé havia comprado votos, e por conta disso a minha eleição teria sido comprada, e a outra de que eu, José Melo, governador, teria mandado um subsecretário meu, dentro de uma penitenciária, falar com o traficante e dizer o seguinte, vocês não podem fazer essas coisas aí, tal, governador, não sei o quê. Bem, na verdade, o que aconteceu e acontece até hoje é o seguinte, no Brasil inteiro. Se alguém disser que os governos detêm controle das penitenciárias, pode dizer na frente que está mentindo. Nenhum governo detém. Hoje, o crime organizado está muito organizado. E toda vez que você verifica que a inteligência verifica que tem movimento dentro das penitenciárias, de matanças, essas coisas todas, normalmente o secretário encarregado vai lá e chama o cabeça e dá um recado. Isso não pode acontecer. Foi isso que aconteceu. Aí montaram dizendo assim, que eu, governador, teria mandado, a frase assim, ele me mandou aqui, ele me mandou aqui, aí vem o resto da frase. Aí o meu adversário colocou isso na imprensa como se ele fosse eu. Na verdade, ele não era eu, ele era o secretário da época. Ele disse para o seu subsecretário, vai lá e dá um recado duro. Se acontecer o que o inteligência falou, vai ter represálias. Recado esse que não toda hora dentro das penitenciárias. E olha só a ironia do destino. Veio a eleição. Eu só ganhei em 2 urnas. O meu adversário ganhou em todas as outras, dentro da penitenciária. E era eu que era associado ao traficante, né? Do quanto? Fique à vontade. Né? Que é a questão da minha cassação. Tá? A nossa eleição, ela foi uma eleição que foi, como eu disse, gradativamente as pessoas foram agregando. No final dela, eu tive 863 mil votos. O candidato contra mim teve uma diferença de 173 mil. A diferença para mim foi essa. Aí, o processo de acusação da Naiblé continuou, até que eu fui cassado. O tempo passou e agora a justiça inocenta da Naiblé. Diz que ela não comprou voto porque
ela estava num culto evangélico, não deu uma palavra, de repente foi presa, onde é que estava caracterizada a compra do voto. Mas meu mandato já foi embora. Mandato de 863 mil votos que o povo me deu. Uma lavagem de 173 mil votos de diferença. Então, são as coisas que, infelizmente, na política acontecem, como você disse ainda há pouco. Né? Existe uma coisa chamada oligarquia. Está muito na moda, né? Tu veja agora então, os bens dos oligarcas gregos, russos, né? Então, a oligarquia no Brasil, ela vem das capitanias hereditárias. Se você for a São Paulo, os mesmos oligarcas, descendentes daqueles lá, é o que manda. No Nordeste é pior ainda, mas no Norte também. Então, nunca aceitaram que um simples professor fosse governador. Nunca aceitaram isso. Foi o que aconteceu. Professor, tornei-me governador fruto de uma história de vida, como você falou, né? Eu não trabalho uma história de vida. Então, a Naiblé agora é inocentada e eu perdi meu mandato. Paciência. Agora, os dois fatos, aquelas duas fake news da época que criaram, na época, elas não serviram para estancar a campanha. Tanto é que a diferença foi 173 votos. Já àquela altura, o povo não só entendeu que eu não comprei voto, como entendeu também que eu não tenho cara nenhum de ser chefe de tráfico, coisa que pareça. Né? Já àquela altura, eles entenderam assim, tanto é que me deram aquela montanha de voto toda que eu jamais sonhei. Né? Acho que foi discussões terríveis, etc. Até que no final do segundo dia se chegou a um consenso de que se criaria um modelo chamado Matriz Econômica Ambiental, que era a procura de tecnologias, de procedimentos, de leis, de normatização que pudesse possibilitar criar peixe no Amazonas sustentavelmente, explorar o nióbio do Amazonas sustentavelmente, explorar o potássio. Olha aí, nós temos potássio há mais de 100 anos no agronegócio brasileiro e está dito hoje aqui que 90% do potássio é importado. Né? Não é? Então, se tivesse feito aquilo lá atrás, hoje nós não éramos dependentes disso aí. Bem, como é que o Amazonas pode abrir mão de tudo isso? De cassiterita, de estânio, de potássio, de ouro, algumas toneladas de ouro que tem, de contribuir para a próxima crise mundial, que é de falta de alimentos, escassez de alimentos. A outra grande crise é a escassez de água doce. Nós temos 20% da água doce disponível aqui em cima, e tem o aquífero Alter do Chão lá, que tem o maior potencial de água doce do mundo, está lá. Só que não é só nosso, né? Uma parte é do Pará, outra do Amapá e outra aqui do Amazonas. Então, todas essas riquezas, e a gente vivendo de um modelo que é uma espada na nossa cabeça permanente. Né? Você vai no Japurá, tem o município de Japurá, lá em cima, perto da Colômbia. Município dos piores IDHs do Amazonas. Tem não sei quantas toneladas de ouro lá. Então, é a busca racional de exploração dessas riquezas. Busca racional, sem tirar a floresta e derrubar nada. Aprovamos, eu fui construir as leis, 2 meses depois fui caçado. Falar suas redes sociais, falar onde a gente pode saber mais desse novo modelo que o senhor está estudando, onde eu consigo informações sobre o professor José Mello. Fique à vontade. Ok. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês deram para esse velho mestre de conversar. Segundo lugar, dizer o seguinte: não tem outra saída para o futuro dos nossos filhos. A única saída são as nossas riquezas. Riquezas que são imensas. Para ter uma ideia, só o potássio de Autazes representa mais de 100 bilhões de dólares, coisa que a gente não pode abrir mão. Como também nós não podemos abrir mão de manter a floresta em pé. Eu sou o que diria hoje uma andorinha só no verão. Mas se todos vocês que estão nos ouvindo aqui, políticos, todos enfim, se somarem a essa velha andorinha aqui, nós vamos criar as condições para que o Amazonas possa ser lá na frente um Amazonas melhor para os nossos filhos. Não é justo eu e muitos outros da geração de hoje legar para os nossos netos e bisnetos um ciclo da borracha que acabou e nós não tivemos o cuidado de nos preparar para ele. Então, eu concito a todos, chamo a todos para esses momentos aí, que não é do professor Mello, é de todos nós. Momentos de defendermos a chamada matriz econômica ambiental, que é a exploração sustentável das nossas riquezas. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aí ao produtor do programa, os patrocinadores aí.